Um outro recurso de iluminação bem interessante, que também foi lançado no V-Ray 5, é a ferramenta chamada Light Generator. Então, se vocês olharem aqui em cima, junto com as demais luzes do V-Ray, a gente tem agora um botãozinho novo, que é esse Light Gen. Quando a gente clica nele, abre aqui essa janela com algumas opções de iluminação de forma automatizada. Primeiro, a gente pode escolher se a gente está trabalhando com uma cena externa ou interna. Então, no nosso caso, é uma cena externa. Depois, eu posso definir se eu quero o método de iluminação baseado no Sun e no Sky, ou seja, naquele método procedural com o próprio Sol do V-Ray, ou se eu quero usar algum tipo de HDR. Eu vou fazer um teste primeiro usando aqui o Sun e Sky, e a gente tem aqui algumas opções. Eu posso escolher um número de variações que eu quero gerar, tanto de altitude quanto de azimuth, que diz respeito àquele diagramazinho que a gente mexeu no vídeo anterior. Então, quanto mais variações eu tenho, maior será o número de posicionamento do Sol, tanto em relação à inclinação que ele vai ter com o solo, mas também a posição que ele vai ocupar no nosso cenário. Eu vou deixar aqui 3x3, e isso aqui é o tamanho do thumbnail que vai aparecer com a prévia de iluminação. Então, eu vou gerar aqui 9 variações. Depois de um tempinho, eu tenho então aqui 9 variações de iluminação baseadas em diferentes posições do Sol ao redor do meu cenário. Então, a grande vantagem desse método é que agora eu posso escolher a variação que eu gostei mais. Digamos que eu tenha gostado mais dessa iluminação aqui, que é com o Sol mais baixinho, mais quente, gerando algumas sombras interessantes aqui na Vila Savoie. Então, basta que eu selecione aqui esse ícone e eu agora posso basicamente renderizar. E o meu render final vai seguir exatamente aquele modelo de iluminação que eu vi em miniatura. Eu vou fechar aqui essa janela. É interessante também que a gente pode salvar esse esquema de iluminação nessa extensão chamada Light Set. Então, eu posso salvar esse posicionamento do Sol em algum lugar no meu computador e, a hora que eu quiser, eu posso carregar esse esquema e aí ele vai retomar essa iluminação para eu poder renderizar. Eu vou fechar aqui essa janela e eu vou entrar aqui no Light Generator de novo. Eu vou agora clicar em Reset para começar o processo todo de novo e vou fazer um teste com HDR. Então, quando a gente escolhe esse método via HDR, o próprio V-Ray 5 carrega algumas imagens que ele mesmo disponibiliza. Então, a gente não precisa procurar na internet, basta que a gente escolha esse modo, que a gente tem acesso a algumas opções de HDR dentro do próprio V-Ray 5. A gente tem aqui alguns parâmetros que a gente pode mexer. Unique Styles seria o número de HDRs diferentes que vão ser usados. Então, tem aqui 35. As variações seriam rotações de cada HDR utilizado. Então, se a gente mantiver esses dois parâmetros, a gente vai gerar 105 variações, que seriam 35 imagens, cada uma com 3 rotações diferentes. Se vocês acharem esse número um pouco exagerado, a gente pode diminuir um pouquinho para a gente ter menos variações. Vou tentar, por exemplo, aqui umas 6 imagens HDR com 3 rotações, o que vai me dar 18 resultados. Seed seria a rotação aleatória de cada imagem. Então, isso aqui eu vou deixar como está. E se eu não gostar do resultado, eu posso mudar esse valor e ele vai pegar cada imagem e vai rotacionar um pouquinho para um lado ou para o outro. E eu vou ver se eu chego a resultados interessantes. Então, agora eu posso analisar os resultados. Eu vejo que houve a inserção de diferentes fundos HDR com diferentes rotações e eu posso novamente escolher a opção que me agrada mais. Eu vou escolher, por exemplo, essa aqui. E quando eu botar agora para renderizar, eu vou ter o meu resultado final baseado no HDR e na rotação calculados pelo V-Ray 5 de forma automatizada. E se eu realmente quiser fazer o meu render final, eu vou fechar aqui essa janelinha, eu vou abrir aqui o meu Asset Editor, vou cancelar também aqui o meu render, e eu vou
melhorar um pouquinho esse arquivo, primeiro eu vou acessar aqui o meu FUR, que está desligado, e eu vou ligar. E eu vou analisar aqui as minhas setagens de render e talvez valha a pena aumentar um pouquinho o tamanho da imagem e verificar as minhas configurações. E se eu estiver satisfeito, eu posso colocar para renderizar minha imagem no formato final. E depois de um tempo, a gente tem a nossa imagem final renderizada usando o Light Generator, que inseriu de forma automática um HDR e definiu também o seu posicionamento, que gerou essa iluminação da Vila Savoie.